Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Nascimento de João Batista e visita dos vizinhos. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. A circuncisão de João Batista. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou-se, e falava bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser desse menino? E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Se observares com diligência, descobrirás que a palavra plenitude não é usada senão para o nascimento dos justos. Por isso, diz-se aqui: quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto. Com efeito, a vida do justo tem plenitude, mas os dias dos ímpios são vazios. São João Crisóstomo. O Senhor quis atrasar o parto de Isabel para aumentar a alegria daquela mulher e a sua fama. Por isso segue: os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com a sua misericórdia, e com ela se alegraram. Pois os que conheceram a sua esterilidade foram testemunhas da graça divina. Nenhum, tendo visto a criança, partia em silêncio, mas louvavam conjuntamente a Deus, que a concedera de modo inesperado. Santo Ambrósio. O nascimento dos santos produz a alegria de muitos, porque é um bem comum. Com efeito, a justiça é a virtude comum. Por isso, no nascimento do justo é enviado um presságio de sua vida futura, e é representada a graça da virtude que a seguiria, prefigurada pela alegria dos vizinhos. São João Crisóstomo. A lei da circuncisão foi dada primeiramente a Abraão, como um sinal de distinção para que a descendência do patriarca se conservasse sem mistura e assim pudesse obter os bens prometidos. Ora, quando o negócio pactuado se perfaz, remove-se o sinal que o acompanhava. Assim, por Cristo cessa a circuncisão e lhe sucede o batismo. Antes, porém, era preciso que João fosse circuncidado. Por isso é dito: no 8º dia foram circuncidar o menino. O Senhor havia dito: o menino de 8 dias será circuncidado entre vós. Penso que essa medida de tempo
foi constituída pela clemência divina por duas causas. A primeira, para que em idade tão tenra sofra mais facilmente a dor do corte da carne. A segunda, para que aprendamos por essas operações que isso era feito como um sinal. Com efeito, o menino, em sua idade mais tenra, não discerne de maneira alguma o que é feito com ele. Depois da circuncisão, impunham-lhe o nome. Por isso segue. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Isso se realizava assim porque, primeiramente, é preciso receber o sinal de Deus e depois o nome humano. Ou porque ninguém que não renuncia primeiramente às coisas carnais, significado da circuncisão, é digno de que seu nome seja escrito no livro da vida. Santo Ambrósio. O santo evangelista fez bem ao mencionar que muitos pensaram que a criança seria chamada Zacarias, segundo o nome do seu pai, para perceberes que nenhum nome da família desagradava a mãe, mas que o Espírito Santo lhe inspirou o mesmo nome que fora anunciado pelo anjo. De fato, estando ele mudo, não pôde indicar o nome do filho à esposa, e pela profecia Isabel aprendeu o que não aprendera do marido. Por isso segue. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Não te admires de que a mulher diga um nome que não ouviu, uma vez que o Espírito Santo lhe revelou o que o anjo ordenara. Nem poderia ela ignorar o precursor do Senhor que tinha profetizado Cristo. Por isso segue. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha este nome, para que entendas que o nome não pertencia à família, mas ao profeta. Também Zacarias é interrogado por meio dos sinais. Por isso segue. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Mas, como a incredulidade lhe havia tirado a fala, falou com as mãos e com as letras, o que não podia falar com a voz. Por isso segue. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. Isto é, nós não damos nome àquele que já recebeu o seu nome de Deus. Orígenes. Zacarias significa o que se lembra de Deus. João significa o que mostra a Deus. Ora, a memória diz respeito às coisas ausentes, o mostrar às coisas presentes. João não devia, pois, exprimir a memória de Deus enquanto ausente, mas mostrar com seu dedo o Deus presente, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. São João Crisóstomo. O nome João significa também graça de Deus. Como, pois, Isabel concebeu esse filho por favor da divina graça, não pela natureza, gravaram no nome do menino a memória desse benefício. Teofilacto Diótrida. Como o pai mudo concordou com a mulher a respeito desse nome, segue-se, e todos ficaram admirados. Com efeito, não havia ninguém com esse nome na sua parentela, para que alguém dissesse que ambos haviam pensado nesse nome. São Gregório Nazianzeno. Tendo nascido João, Zacarias rompeu o silêncio, por isso segue, e a boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou-se. Com efeito, era absurdo que, tendo a voz do Verbo, o Pai permanecesse sem fala. Santo Ambrósio. Com razão, sua língua logo se desprendeu, porque o que a incredulidade havia atado, a fé soltou. Acreditemos, portanto, também nós, para que a nossa língua, que está atada pelas correntes da incredulidade, seja solta pela voz da razão. Escrevamos no Espírito os mistérios, se queremos falar. Escrevamos o precursor de Cristo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Pois o que dá nome a João profetiza o Cristo. Segue, pois, e falava bendizendo a Deus. São Beda. Em sentido alegórico, a celebração do nascimento de João é o princípio da graça do Novo Testamento. Seus vizinhos e parentes queriam dar-lhe o nome do pai, antes que o de João, porque os judeus
que pela observância da lei lhe estavam como que unidos por laços de parentesco, desejavam antes seguir a justiça que vem da lei que receber a graça da fé. No entanto, a mãe com palavras e o pai com letras esforçavam-se por comunicar o nome de João, isto é, graça de Deus. Com efeito, a própria lei, os salmos e os profetas pregam abertamente a graça de Cristo, e aquele sacerdócio antigo, com as sombras de cerimônias e sacrifícios prefigurativos, dá idêntico testemunho. Com razão, pois, Zacarias fala no 8º dia depois do nascimento de seu filho, pois, por meio da ressurreição do Senhor, que se operou no 8º dia, isto é, após o 7º dia, que é o sábado, os arcanos do sacerdócio legal foram dados a conhecer. Teofilacto Diócrida. Assim como o povo havia se admirado com a mudez de Zacarias, admirou-se também quando falou. Por isso é dito: o temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos, para que, por causa desses 2 prodígios, todos acreditassem que havia algo grandioso a respeito do menino que nascera. Tudo isso ocorria providencialmente para que aquele que deveria ser testemunho do Cristo fosse considerado digno de fé. Por isso segue: e todos os que ouviram gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? São Beda. Presságios preparam o caminho do precursor da verdade, e o futuro profeta é recomendado pelos auspícios que o precedem. Por isso segue, e de fato a mão do Senhor estava com ele. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Deus operava nele milagres, os quais não eram feitos por João, mas pela destra de Deus. Expositor grego. Em sentido místico, no tempo da ressurreição divina, pela graça pregada por Cristo, o temor abalou os corações, não apenas dos judeus, que eram próximos, seja pelo lugar que habitavam, seja pelo conhecimento da lei, mas também dos gentios. A fama de Cristo ultrapassa não somente as montanhas da Judéia, mas todos os reinos e toda a sabedoria deste mundo. São Beda. Aquele que pregaria a paciência a fim de recuperar os seus ouvintes das seduções do mundo, passou a primeira época da sua vida nos desertos. Por isso é dito: o menino crescia. Teofilacto Diócrida. Segundo a idade do corpo, e se fortificava no espírito. Com efeito, junto com o corpo, a graça espiritual e as operações do espírito nele manifestavam-se mais e mais. Orígenes. Ou crescia no espírito, não permanecia na mesma medida com que começara, mas o espírito sempre crescia nele, sua vontade sempre tendia a coisas melhores e seu intelecto sempre contemplava coisas mais divinas. Exercitava a sua memória para conservar mais coisas em seu tesouro. Acrescenta, pois, e se fortalecia em espírito. Com efeito, a natureza humana é fraca, por isso lemos, mas a carne é fraca. Deve, portanto, ser fortificada pelo espírito, pois o espírito está pronto. Muitos são fortificados na carne, mas os atletas de Deus devem ser fortificados no espírito para destruir a sabedoria da carne. Daí ter se retirado, fugindo do tumulto das cidades e das multidões. Prossegue. E habitava nos desertos, onde o ar é mais puro, o céu mais aberto e Deus mais próximo. Pois, como ainda não havia chegado o tempo do batismo e da pregação, tinha o tempo para orar, conversar com os anjos, chamar pelo Senhor e ouvi-lo dizer: eis-me aqui. Teofilacto Diócrida. Ou estava no deserto para alimentar-se longe da malícia da multidão e não temer as acusações de ninguém. Com efeito, se estivesse no mundo, talvez fosse corrompido pelas amizades e pelo trato com os homens. Também estava no deserto para que fosse digno de fé aquele que haveria de anunciar a Cristo. Ocultou-se, portanto, no deserto, até que aprovesse a Deus o manifestar ao povo de Israel. Por isso diz:
até o dia em que se manifestou a Israel. Santo Ambrósio. Com razão é narrado o tempo em que esteve no ventre de sua mãe, para que não passasse em silêncio a presença de Maria, mas se silencia a respeito de sua infância, porque, fortalecido no ventre pela presença da mãe do Senhor, não conheceu as fraquezas da infância. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.